Olá a todos, sejam bem-vindos. Acredito que esse seja oficialmente o primeiro vídeo, além do vídeo anterior que era o teste, o primeiro vídeo oficial deste canal. Para quem não me conhece, que venha a ver, cair de paraquedas aqui neste canal, ou no futuro, quem sabe, após eu já ter conseguido algum público, me chamo Carlos Alberto, apesar do nome do canal se chamar Cal. Eu sou um advogado autônomo que decidiu meter a cara no YouTube e gravar a sua jornada. Então, com base nisso, eu vou falar de temas que eu encontrar, que eu achar relevante. E aqui é mais uma questão de papo entre amigos. A gente vai discutindo certas coisas, eu vou estudando certas coisas que eu vou aprendendo ao longo da minha jornada. Eu vou compartilhando com vocês aqui para ser uma espécie de diário de progressão das minhas habilidades, das minhas capacidades e quem sabe o que o futuro aguarda, não é mesmo? Então, hoje é dia 14, pelo menos o dia que eu estou gravando, não sei se vou postar no dia 15 ou no dia 14 mesmo, mas hoje são 14 de 3 de 2025, e no dia anterior, no dia 13, pela manhã, eu estava entrando pelo Threads, que quem não sabe, ou quem até mesmo achou que faliu, Threads é como se fosse o Twitter do Meta, do Facebook, e eu criei uma conta lá, aí vez ou outra despretensiosamente eu acabo entrando no aplicativo. E entrando no aplicativo, vendo as publicações sugeridas, de contas sugeridas, me apareceu uma publicação bem interessante, que era um sujeito, um cara, perguntando para as mulheres quais que eram as qualidades e características masculinas que elas acham determinantes para escolherem esse parceiro como um futuro marido, como uma pessoa com quem elas vão querer passar o resto da vida delas. Então, obviamente que é uma pergunta direcionada às mulheres heterossexuais, né? Obviamente. Eu tenho da pergunta, mas eu fiz a besteira de não ter curtido, não ter salvado aquela publicação. Então eu vi várias das respostas, achei muito interessante, muito legal, mas eu fui tentar gravar ontem mesmo esse vídeo, mas acabou chovendo no meio da gravação e o áudio ficou horrível. E na hora que eu fui voltar no Threads, eu percebi a burrice que eu fiz, que eu não salvei a publicação. Mas aí minha grande genialidade que eu pensei, cara, vou perguntar pro ChatGPT. Basicamente fazer a mesma pergunta que ele fez, que o sujeito fez para as mulheres na rede social, vou fazer para a máquina. E coincidentemente bateu muita coisa com o que tinha nas respostas. Então eu anotei e vim meio que compartilhar e tentar entender um pouco sobre esse ponto de vista feminino, dessas características. E de antemão eu já venho anteceder de que esse daqui não é um vídeo red pill, nem nada do gênero, black, sigma, essas baboseiras por aí, porque eu sou homem e não acredito nada desses viés ideológicos e obviamente eu não acredito no que eu acredito que seja o outro lado da moeda, que é um feminismo mais extremista, mais radical. Então, cara, eu trato as mulheres como um ser humano. Graças a Deus, tenho mulheres maravilhosas na minha vida, que são minha mãe e minha irmã, então isso não me causou nenhum trauma, nenhuma idealização negativa das mulheres. Sem contar também que eu sou católico, então como católico eu não desprezo as mulheres, até porque a criatura mais perfeita feita por Deus, na nossa concepção, foi a própria mãe dele, que é a Virgem Maria. Então não faz sentido eu denegrir as mulheres. De antemão, já antecipando essa minha noção de mundo, essas minhas concepções de vida, para não acreditarem que eu vá por um determinado lado ou por outro lado durante essa conversa. Então, começando, que o que eu acredito que isso foi o primeiro tópico, tanto que o chat GPT me deu, mas eu observei que foi a característica mais incidente em todas as respostas, que é, primeiro fator, segurança e estabilidade. Então, o homem, ele precisa transmitir
ele precisa propiciar segurança e estabilidade no relacionamento. O que isso quer dizer? Aí, por isso que eu tinha comentado que isso não é um conteúdo Red Pill, porque se eu fosse tendencioso a esse lado, eu ia falar, as mulheres são interesseiras, que elas querem um cara com dinheiro, como impressionar uma mulher? Não tem esses babacos de internet? Como impressionar uma mulher? Tenha um carro foda e tenha dinheiro. Mas não é isso, obviamente, na pelo menos grande parte das mulheres, porque não se trata apenas, e observação aqui da palavra apenas, porque dinheiro é importante, mas ele não é um fator primordial para a maioria das relações, mas é uma questão de você garantir uma segurança e estabilidade emocional até para a relação. Então o sujeito, ele transmitir essa confiança, essa essa característica masculina de força, de braveza, de que a mulher vai estar segura do lado dele, de que não importa a situação, que eles vão conseguir resolver ela juntas, que o cara vai prover essa segurança, seja financeira, seja psicológica, seja física para a mulher, porque pode ser legal ou não, pode ter algumas mulheres que sintam menos isso, mas no fundo toda mulher ela preza por isso. Toda mulher, pelo menos heterossexual, ela preza pela segurança. Tanto uma questão biológica, como é que é outra palavra? Biológica e vai ter cortes no vídeo. Então, tanto uma questão biológica como evolutiva. Então, desde os tempos das cavernas, era o homem que principalmente ia caçar, ia atrás do alimento, que ia na linha de frente para proteger a mulher, enquanto as mulheres eram mais agricultoras, partiam mais a parte. Elas vão mais encarregadas em proteger as crias, na parte da agricultura, do plantio, da realização dos alimentos. Obviamente que houve toda a nossa história evolutiva que as coisas mudaram, mas no fundo persiste ainda essa necessidade da mulher procurar por segurança e estabilidade dentro de uma relação. Então, havendo um sujeito confiante, um sujeito que não é acomodado, que ele está disposto a proteger e estar na linha de frente na relação, isso é um ponto muito positivo para a grande parte dos relacionamentos heterossexuais. Então, como segundo ponto, mas eu não acredito que seja de fato o segundo ponto mais importante, mas é o segundo ponto que o ChatGPT me deu, ele fala a respeito de maturidade emocional. Então, um sujeito saber lidar com conflitos, ele compreender e respeitar os sentimentos alheios, os sentimentos da parceira, é muito importante. Então, a mulher vai ter, tanto a mulher quanto o homem, ambos vão ter dias ruins, dias bons. Então, o homem entendendo isso, não invalidando os sentimentos alheios, é muito, muito positivo, porque vai conseguir ouvir, vai conseguir compreender a pessoa, compreender o dia dela e assim acalmar ela, garantido por consequência a segurança e a estabilidade que a mulher busca também. Como terceiro ponto, que, que foi que está linkado aqui, temos a questão do companheirismo e lealdade. Até é uma questão óbvia, né? Então, alguém parceiro disposto a confrontar, a enfrentar desafios juntos. Então, vocês estão ali, os dois alinhados em projetos de vida, em que os dois vão passar pelas adversidades, os dois vão querer enfrentar desafios juntos, é algo muito positivo. E a questão da lealdade, obviamente, né, que a mulher não vai querer, tanto a mulher quanto o homem, minimamente que sejam monogâmicos e ter um mínimo de honestidade, eles vão prezar por essa lealdade, obviamente, para eles não serem descartados com vários objetos, e principalmente mais a mulher, porque querendo ou não, seja biologicamente, fisicamente, ela é mais frágil do que o homem. Então, prezar por um sujeito que seja leal é muito importante. Até retomando por uma questão
evolutiva, quando a mulher tem crias, ela não vai querer ficar desprotegida, porque ela já está mais frágil do que o que normalmente ela poderia estar, porque ela vai estar encarregada no cuidado das crias, no cuidado dos filhos. Então, tendo um homem forte que vai estar protegendo tanto ela quanto as crianças é algo primordial. Um sujeito que se preocupa pela família, um sujeito que se preocupa pelo bem-estar dos seus é primordial para uma relação duradoura. Como quarto ponto concebido aqui, mas eu acredito que seja o segundo mais, na minha concepção, que bateria até com uma questão da lealdade, mas eu vejo que seja o segundo ponto mais importante, é a questão da ambição e propósito de vida. Porque eu percebi que muitas mulheres, além, como o segundo ponto mais recorrente, que o primeiro seria a segurança e estabilidade, mas como o segundo ponto que mais incidiu naquelas respostas, é elas falando que elas não gostam de sujeitos acomodados, não gostam de sujeitos sem propósito de vida. Então, um sujeito que está sempre estudando, sempre se aperfeiçoando, é um sujeito ativo que está procurando fazer mil e umas coisas. Não necessariamente mil e umas coisas, mas um sujeito que, pelo menos tendo um projeto de vida grande, que seja profissional ou questão de familiar, mas o sujeito está ali todos os dias regando aquele jardim para não fazer morrer esses projetos. Então, o sujeito que está sempre se aperfeiçoando no trabalho, que ele está estudando, que ele está lendo livros, que ele está cuidando da saúde, que que ele está ali arrumando a questão da casa, afazeres domésticos, o cara está ali ajeitando um móvel que tá com defeito. Um sujeito que não é acomodado, que chega um ponto e ele acha que aquilo lá tá bom. Então, obviamente, cada sujeito, cada pessoa tem um conceito de ideal de vida, de, de propósito diferente, sim, mas eu vejo que o homem ele não pode buscar tanto a segurança. O que eu quero dizer com isso? O homem tem que buscar principalmente a fortaleza. Então, ele se fortalecendo, ele ficando mais forte, não apenas fisicamente, mas financeiramente, emocionalmente, psicologicamente e até espiritualmente, ele vai garantir essa segurança para toda a família. Então, o homem ele não pode ser acomodado, cara. Então, ele precisa estar sempre se aperfeiçoando, seja em todos os âmbitos da vida. E isso é visto com muitos bons olhos para as mulheres, para grande parte das mulheres. Então, não sei se vai aparecer alguma mulher de paraquedas aqui e vai estar ouvindo isso, mas pode ser que alguma das que estejam vendo estão numa relação em que tá o cara ali, ele chegou num patamar, ele ganha tanto, ele não procura crescer profissionalmente, o cara não procura fazer outras coisas, e a vida dele tá ali estabilizada e é isso. E eu vejo que muitos relatos as mulheres reclamam justamente do sujeito acomodado. Claro que tem mulheres que elas também gostam de estar ali numa vidinha mais pacata, mais tranquila, ganha uma certa quantia que é o suficiente para custear a qualidade de vida que eles almejam, que ela almeja, beleza, tranquilo, mas eu vejo que grande parte das mulheres, elas veem com muitos bons olhos essa tomada de linha de frente do homem. O homem não está parado e acomodado. Como quinto ponto que eu listei, mas eu acredito que seja até o terceiro ponto mais importante, é a questão do bom humor e leveza. Então, cara, pegando em termos mais chulos, quantas vezes você não viu aquele cara feio pra cacete, o cara com a lata toda esbagaçada, parece que foi atropelado por um trem, mas vê o cara com uma mulher gata pra caramba do lado dela, uma mulher lindíssima. Aí você fala, pô, esse cara é rico, assim, um cara com mentalidade mais idiota, assim, o cara é rico, tem um carro aqui lá, mas muitas vezes não. O cara não tem grande dinheiro, grandes quantidades de dinheiro, ou até o cara é pobre, por assim dizer. Mas o fato dele ser engraçado, do fato dele fazer as pessoas rirem,
E isso é muito atrativo para as mulheres. Então, você pode ver, as mulheres elas gostam, elas prezam mais ainda do que o homem o humor pelo parceiro. Então, o sujeito que faz ela rir, até por uma questão de amenizar a vida, porque você vê, pô, quantas dificuldades que cada ser humano não passa, obviamente uns em graus maiores ou menores, mas a vida já não é fácil. Então, você ter alguém que vai passar o resto da sua vida que ajude a deixar a vida mais, não fácil, mas mais leve, mais gostosa, por assim dizer, cara, é muito, muito bem-vindo. Então, todo mundo, assim, pô, muitas mulheres falam isso, não só nessa questão que eu li nas respostas, até do que o chat GPT me deu, mas só, né, pô, as mulheres, elas adoram um cara que faça elas rir. Então, hoje, o que tá na moda, a pessoa entrar em contato com mulher, um sujeito entrar em contato com mulher no Instagram, pela DM. Às vezes nem tanto por Tinder, esses aplicativos de relacionamento, mas o sujeito que consegue quebrar o gelo, que consegue fazer ela rir de primeira, é muito favorável. Eu vejo que muitas mulheres gostam disso. Como sexto ponto elencado aqui, tem a questão do respeito e empatia, que diz saber escutar sem invalidar sentimentos. O que basicamente está relacionado com a maturidade emocional, que é o sujeito que vai. É basicamente o que eu falei. O sujeito vai invalidar os sentimentos alheios, ele vai ter essa maturidade para escutar a parceira. Na questão da maturidade emocional que eu falei antes, eu acabei esquecendo, mas é muito sobre a questão do sujeito saber resolver conflitos. Então, o cara não esquenta a cabeça, o cara não, não ele saber resolver conflitos da melhor maneira possível, ter uma situação crítica, ele não explodir, ele não gritar com todo mundo, ele não chegar lá e bater nas pessoas e atrasou tal coisa, ou tem um, um acidente, uma questão de trânsito tá ali, que, cara, normalmente você já fica estressado, você já tem uma descarga de adrenalina, de outros hormônios, de questões de funções biológicas, psíquicas que vão levar o sujeito ao estresse. Então, você saber resolver essas situações de estresse da melhor maneira possível, sem pelo menos tentar ferir ao máximo aqueles que estão ao redor, cara, isso é muito favorável numa relação. Sem contar do que eu já falei de compreender e respeitar os sentimentos alheios. Então, meio que os dois pontos estão correlacionados, estão interligados, e é uma questão do sujeito ter uma maturidade emocional, de se conhecer a si mesmo, de saber situações que normalmente geram ele mais estresse e saber, poxa, o que eu posso fazer para melhorar a minha reação a respeito desse tipo de situação. Então, eu falei, é fazer tipo, aprender alguma espécie de uma técnica de respiração, é válido, muito válido. Então, você saber oxigenar seu cérebro, você saber jogar oxigênio dentro da sua cabeça para justamente se acalmar, diminuir a sua frequência cardíaca e você começar a voltar a pensar da melhor maneira possível, é muito válido. Então também tem uma questão de terapia, de outras maneiras de você atingir essa maturidade emocional. E como último ponto que eu anotei aqui, tem a respeito de química e compatibilidade. Então, compatibilidade a gente fala aqui de valores, de interesses, de hobbies, um projeto de vida. Os dois eles querem montar um negócio junto, querem crescer juntos na profissão. As duas pessoas têm hobbies em comum, de que ambos gostam de fazer musculação, ambos gostam de correr no parque, ambos gostam de jogar videogame, ambos gostam do mesmo estilo musical. Então esses tipos de compatibilidades de, de coisas do dia a dia, ou até de projetos maiores de vida, são muito válidos. Então a gente fala aqui compatibilidade de valores, por exemplo, tem um sujeito que vai querer casar e o outro não. Tem sujeitos que vão querer ter filhos e outros não. Então, você saber entender o que o outro almeja e discutir, conversar isso antes
de querer levar para algo mais sério antes de um casamento, até questão de união estável, mas antes de vocês morarem juntos efetivamente, é muito importante. Então você senta lá e fala, o que você quer para a vida? Você quer ter filhos? Você quer casar? Então você sabendo antes de prosseguir para um próximo passo mais importante, você saber de tudo isso é muito importante. E se a outra parte não estiver de acordo com sua visão de mundo, cara, assim, você pode falar que ela está errada, que não sei o quê, mas compreenda ela e parta para a próxima. Porque tem uma frase muito interessante que eu vejo o Flávio Augusto falando, que ele diz que namoro é processo seletivo. Então, obviamente que é muito bom a gente estar ali com aquela pessoa que a gente gosta, mas se aquela pessoa não tem projetos de vida, não tem valores que são muito compatíveis com você, ou até que são incompatíveis com os seus, cara, vai ser doloroso, é chato, não é fácil terminar, mas é melhor terminar agora do que viver frustrado pro resto da vida. Então, vocês terem essas conversas bem definidas é muito importante. A gente fala também uma questão de química, pode ser referente à atração física. Então, atração física, no caso das mulheres, eu acredito que seja algo mais singular e complexo do que nos homens. Então, o homem é um sujeito visual. É algo muito simples de se entender. Então, a mulher estando ali bem arrumada, com- bonita, se cuidando bem fisicamente, arrumando cabelo, sorrindo, isso é muito bem visto por um homem heterossexual. Já a mulher, eu vejo que muitas vezes, além da questão estética, isso vai muito a respeito do se o sujeito é inteligente, se ele tem uma boa conversa, se ele sabe manejar bem uma variedade de assuntos, se ele não é um troglodita que vai só falar de futebol, de cerveja e acabou. Então, o cara saber ter uma certa bagagem cultural e até experiência de vida, isso aumenta bastante a atratividade física e sexual para as mulheres. Eu venho observando isso. Mas, obviamente, tem um cara que pode ser sarado, pode ser bonito, alto, com a barba bem feita, algo não muito bem feito, não muito arrumado até, porque talvez possa cair pro lado metrosexual. Isso varia de mulher para mulher, de pessoa para pessoa, do que eles acreditam. Mas um sujeito que se cuida minimamente bem da sua estética, isso chama a atenção das mulheres. Então, se tem mulher, por exemplo, questão da atratividade física das mulheres varia muito. Tem mulher que prefere o sujeito mais magro, um sujeito mais musculoso, ou um sujeito até mais gordinho, que tem muitas mulheres que gostam dos caras gordinhos. Isso varia muito. Então, no homem não tem tanta variância assim. Mas as mulheres eu vejo que existe algo mais complexo na atratividade física. Tem uma questão de. Aqui entra também a questão de compatibilidade de hobbies de valores. Então a mulher vê que o sujeito ele gosta. Se a mulher é uma mulher atlética que gosta de se exercitar, ela vê um sujeito que gosta de se exercitar, que cuida da saúde, isso vai atrair mais ela. Então, questão de valores também. Então, no final das contas, todos os pontos eu vejo que estão correlacionados e interligados. Mas eu achei bem interessante, tá? Bem legal, até para aprender, para tentar aplicar certas coisas aqui na minha vida, para justamente vir nessa situação de não ficar acomodado, de não, de ter ambição, de ter propósito. Então, eu não ficar acomodado em determinado ponto e sempre estar me aperfeiçoando e melhorando. E isso não fala que eu quero ser o sujeito mais foda do mundo, mais incrível, mas é uma questão de evolução constante do ser humano. Então, o sujeito estar ali sempre se aperfeiçoando em todos os seus âmbitos é muito importante. Eu vejo que as mulheres elas prezam muito por isso. Então, eu gostaria de saber o que vocês acham disso. Se tem alguma mulher vendo esse vídeo, por gentileza, compartilhe da sua opinião, o que vocês acham desses pontos que eu expus aqui. E muito obrigado por assistirem até aqui. Não sei quantos minutos deu, vou fazer os cortes necessários. Mas é isso, até a próxima e fique com Deus.